Opa, beleza, pessoal? Essa aqui é a nossa oitava aula do curso preparatório de Cálculo 2. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre derivadas direcionais e vetor gradiente. Tá. Como a gente viu nas aulas anteriores ali de derivadas parciais, quando a gente tinha uma curva de uma função de duas variáveis, a gente podia derivar em relação a x e y, né? E a gente ia obter essas duas retas de inclinação na nossa curva, né? E a gente podia usar essas derivadas para, inclusive, achar nosso plano tangente, certo? Mas se a gente quiser saber a variação dessa função, só que não nas direções de x e y, mas, sei lá, numa direção arbitrária para cá. Como eu faria isso? No cálculo isso é interessante e é chamado de derivadas direcionais, que é definida da seguinte forma. A gente chama derivada direcional na direção de u da função de x e y, sendo o limite de h tendendo a zero da função de x mais h vezes a, a parcela do vetor u, que é um vetor unitário, mas já vou falar dele, no sentido de x, e y mais h da componente no sentido em y do nosso vetor unitário, menos a função em x e y dividido por h. Essa aqui é a famosa equação de derivada, né? Tá. Agora vamos falar um pouco desse vetor u aqui. Na verdade, o nosso vetor u ele é um vetor unitário com componentes o x e o y, né? E como eu disse, ele é um vetor unitário. Então, se a gente supor uma direção qualquer para esse vetor e tirar as componentes x e y, a gente pode reescrever essas componentes por termos de cosseno e seno, certo? Que a gente vai formar um triângulo, como vocês já devem ter visto lá em geometria analítica. E se eu tirar o cosseno desse triângulo, eu vou ter cosseno de θ, o ângulo é qualquer, né? Igual a componente ux, que é essa componente aqui, sobre hipotenusa, né? Que, como a gente sabe, o nosso vetor é unitário, ele tem valor 1. Então a gente sabe que o nosso componente em x é igual a cosseno de θ. E para a componente y a mesma coisa, a gente usa o seno e obtemos que o seno é igual ao componente y. E a gente pode reescrever esses dois termos em termos de cosseno e seno. Mas nem sempre a gente vai usar a forma cosseno e seno, a gente vai usar mesmo vetores com valores fixos, né? Tá. E para a gente não usar sempre a definição de derivada direcional, a gente usa direto derivadas da função em x e y, em relação a x e y, né? E multiplica pela componente do vetor unitário em x, e com a derivada em relação a y, a componente do vetor unitário em direção a y. E assim a gente consegue uma equação mais simples para poder calcular derivadas direcionais. Tá. Agora vamos falar um pouco sobre o vetor gradiente, que nada mais, nada menos do que um vetor que a gente tem na primeira componente a derivada da função em relação à sua primeira variável, no caso aqui é a derivada em relação a x, e a segunda componente é a derivada em relação a y. E se fosse uma função de 3, 4, 5 variáveis ou mais, era só a gente aumentar o número de termos no nosso vetor com relação às nossas derivadas. No caso, a próxima aqui seria a derivada de z, né? A derivada da função em relação a z. E a gente também pode reescrever esse vetor com termos de i e j, a mesma coisa que a gente usava lá em geometria analítica, e multiplicar cada uma das componentes com a nossa derivada em relação a x, que a gente multiplica com y, né? E mais a derivada de f em relação a y vezes a componente j, né? E se vocês perceberem, esse vetor gradiente é exatamente
a componente que a gente multiplica com o vetor unitário, né? Não sei se vocês perceberam. Se a gente fizer uma multiplicação escalar desses dois vetores, a gente vai multiplicar a parte i da componente i com a componente i do vetor unitário, né? E a gente vai obter derivada de x vezes a componente unitária em relação a x, né? E a mesma coisa para y, a gente vai multiplicar o j com o j e a gente vai obter derivada de y vezes a derivada de u. E somar as duas a gente consegue a nossa derivada direcional. Sempre lembrando que vetor gradiente é vetorial, o nosso vetor unitário também é vetorial, mas a nossa derivada direcional ela é escalar, né? A gente está multiplicando dois vetores. É uma multiplicação escalar, inclusive. Tá. Além disso, a gente pode também calcular a máxima derivada direcional, ou seja, o valor máximo da nossa derivada direcional. Não sei, eu não falei desse desenho, mas suponha que a gente tem um vetor unitário em uma direção e o nosso vetor gradiente em outra direção. A componente final vai ser menor, né? Porque a gente vai ter um ângulo aqui que vai diminuir as duas. Para a gente achar um máximo valor para a nossa derivada direcional, o que a gente pode fazer? Se a gente multiplicar o nosso vetor gradiente com o nosso vetor unitário e fizer a multiplicação escalar mesmo, a gente vai ter a norma do nosso vetor gradiente multiplicado com a norma do nosso vetor unitário, e como a gente sabe é um vetor unitário, então a norma dele vai ser 1, vezes o cosseno de θ. Isso aqui é uma equação geral para multiplicação escalar, né? Tá. Como a gente sabe, o nosso vetor unitário é 1, então podemos escrever da seguinte forma a nossa derivada direcional máxima. A norma, o módulo do nosso vetor gradiente, vezes cosseno de θ. E para a nossa derivada direcional ser máxima, nosso cosseno tem que ser 1, né? E para ser 1, nosso θ é igual a 0. Então a gente sabe que a nossa derivada direcional máxima vai ser quando a gente tiver apenas a norma do nosso vetor gradiente. Ou seja, é a raiz quadrada da derivada em x ao quadrado mais a derivada da função em y ao quadrado. Beleza? Mas isso a gente vai fazer exercícios e vão ver que é bem tranquilo. E além disso, a gente também pode usar o que a gente já aprendeu em derivadas parciais para definir outros tipos de plano tangente. No caso, a gente tem plano tangente a superfície de nível. Suponha que a gente tem uma superfície de nível, uma função de 3 variáveis, onde a nossa imagem é constante. No caso, a imagem não vai ser constante, mas isso a gente já conhece, né? Se a gente tivesse essa função aqui, duas variáveis, a gente teria uma equação, sei lá, x² mais y² igual a, sei lá, 4. Aí a gente tem uma função zona aqui de duas variáveis que é igual a uma constante. E a gente conhece essa equação, né? Essa aqui é a equação de uma circunferência, beleza? Agora, quando a gente tem uma função com 3 variáveis ela é igual a uma constante, suponha que eu desenho aqui uma figura oval, é basicamente uma função elipsoide, só que 3D, né? E para a gente conseguir calcular o plano tangente a ela, o que a gente faz? A gente faz basicamente o que a gente fazia para plano tangente para curvas gerais. A gente derivava nossa função em relação a x, multiplicava com x menos x0 no ponto, né? Mais a derivada de y no ponto, vezes y menos y0, só que a gente não tinha essa componente, né? A gente tinha só z menos z0. Agora o que a gente faz? A gente deriva a função em relação a z também. E multiplica com z menos z0 igual a 0.
Aí a gente, no caso nessa figura aqui, eu consigo um plano tangente a ela. E além disso, a gente consegue também encontrar uma equação para a reta normal em relação ao plano tangente. No caso, nesse desenho aqui, nesse ponto aqui, eu teria uma reta que seria perpendicular a essa figura. Ou perpendicular também ao plano tangente, né? E eu não vou conseguir equacionar isso aqui para vocês, a dedução, mas o livro ele faz isso por meio de álgebra linear também. Mas a função é bem simples. Para a gente conseguir uma equação da reta normal em relação ao plano tangente, a gente simplesmente tira x menos x0 e divide pela nossa derivada no ponto. E a gente iguala isso a ou a y menos y0 sobre a derivada em relação a y, ou a gente iguala a z menos z0 sobre a derivada de z, ou a derivada da função em relação a z. E é simples assim. Tá. Tem muita coisa nessa aula. Eu acho que eu já vou começar a fazer os exercícios, mas antes eu queria deixar explicado aqui, explicado não, só de observação, que essa parte aqui é bem importante para quem é da elétrica, porque isso aqui é meio que base para eletromagnetismo, física 3 e o que vem pela frente, como máquinas 1 e coisas do tipo. Então, é isso aí. Tá. O primeiro exercício que eu vou fazer é o exercício 5. Ele dá o seguinte pra gente. Ele dá essa função aqui. 5, a função de x, y, igual a y e na menos x, no ponto 0, 4, e um ângulo de 2π sobre 3, que é o ângulo que ele quer a direção da nossa derivada direcional. Tá, o que ele pede? Determina a derivada direcional da função f no ponto dado e na direção indicada pelo ângulo θ. Então, o que a gente faz? Como a gente viu, acho que a melhor coisa que a gente faz aqui para a gente poder escrever a nossa derivada direcional é derivar essa função em relação a x e y, né? Então, derivada da função em relação a x vai ser... o meu e tá negativo. Derivada de e, no caso aqui, é uma cadeia, né? Então, eu vou derivar primeiro a de dentro. Y é uma constante, então, vou escrever a constante primeiro, né? A derivada de dentro vai ser menos 1, que eu estou derivando menos x, né? E a derivada de fora vai ser o próprio e na menos x, beleza? Então, a gente tem a seguinte derivada da função em relação a x. Vai ser menos y e na menos x. E eu já vou aplicar o ponto, a derivada da função em relação a derivada no ponto, derivada da função em relação a x no ponto 0 e 4 vai ser menos 4 e na menos 0. Qualquer número multiplicado a 0 dá 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então a gente tem que a nossa derivada em relação a x no ponto 0 e 4 é menos 4. Beleza? Fazer agora a mesma coisa para derivada em relação a y. Como vocês percebem, derivada de y é 1, né? E a derivada... E a gente está multiplicando uma constante, então a gente só joga a constante para frente. Se a gente substituir agora os pontos que a gente tinha, em 0 e 4, a gente tem que e elevado a menos 0 dá 1. Então, conseguimos aqui o valor das nossas derivadas, isso aqui em relação a y, das nossas derivadas. Beleza. O que eu faço agora? Agora eu vou escrever primeiro aqui a nossa equação da derivada direcional. du da função em x e y vai ser a derivada de x no ponto tal vezes a componente x do nosso vetor unitário mais a derivada em y vezes o y, né? A nossa
derivada em relação a y vezes a componente em y do vetor unitário. E pra gente... eu já encontrei as derivadas, né? Só falta o vetor unitário. Para mim conseguir o vetor unitário, o que eu faço? Como a gente viu, ele pode ser escrito por meio de cosseno de θ e seno de θ, né? Como eu tenho θ, é só preciso substituir aqui. Então, o meu u vai ser... Tá. Π sobre 3 é 60, né? 2 vezes 60 dá 120. Cosseno de 120 é menos meio, né? Eu acho que é menos meio. Deixa eu pegar a calculadora aqui só para garantir. Cosseno de 120 menos meio. E o nosso seno, eu já vou usar aqui porque fica mais fácil. Raiz de 3 sobre 2, né? Tá. Agora eu tenho as componentes do nosso vetor unitário. O que eu faço? Eu simplesmente, no ponto 0 e 4, substituo nossos valores. Então vou ter derivada em relação a x menos 4, vezes componente do vetor unitário menos meio, mais derivada em relação a y1, vezes componente y do vetor unitário, raiz de 3 sobre 2. Menos 4 multiplicado menos meio dá 2 positivo, né? Mais... Isso que eu vou deixar em radicial mesmo, porque não precisa reescrever. Tá. E a gente tem que a nossa derivada direcional da função no ponto 0 e 4 é igual a 2 mais raiz de 3 sobre 2. E esse é o resultado do nosso exercício. É trabalhoso, mas é bem tranquilo de fazer. Só saber os passos, fica tudo bem tranquilo. Tá. Próximo exercício vai ser... Vou fazer o exercício 7. Ele dá o seguinte pra gente. Dá a função de x e y igual a seno de 2x mais 3y no ponto menos 6 e 4. E o vetor unitário ele já dá pra gente. Ele dá 1 sobre 2 raiz de 3i menos j. Beleza. O que a gente faz? A gente faz a mesma coisa. Na verdade, ele dá 3 itens pra gente. O item A, ele pede pra gente determinar o gradiente da função de f. Então, o gradiente é bem mais tranquilo. Como vocês devem lembrar, a gente viu agora há pouco. É um vetor com as derivadas de x e as derivadas em relação a y. Beleza? Então, derivar aqui embaixo. Derivada em relação a x vai ser cadeia de novo, né? Derivada de dentro em relação a x dá 2. E a de fora é cosseno de 2x mais 3y. Beleza? E deixa eu calcular embaixo. A derivada em relação a y derivada de dentro dá 3, né? E a de fora dá cosseno de 2x mais 3y. Beleza? Então daí a gente já consegue o nosso vetor gradiente. A gente só substitui nas nossas componentes. Agora eu não vou deixar em termos de vetor assim não. Vou usar i e j. Vai ficar 2 cosseno de 2x mais 3y i. Acho que tá torto aqui, né? Mais 3 cosseno de 2x mais 3y. Vou colocar o chapeuzinho de vetorial, porque eu não me confundo. J, chapeuzinho. E esse é o nosso gradiente, o vetor gradiente. Beleza? Esse foi o item A. No item B, ele só pede pra gente calcular o gradiente no ponto. Vou colocar aqui do lado também.
Então, eu só preciso reescrever nosso gradiente no ponto -6 e 4. O vetor gradiente não depende ainda de u, né? O que depende de u é a nossa derivada direcional. Tá. Então, eu só preciso escrever 2 vezes cosseno 2 vezes 6 dá 12, né? 12 negativo, que 6 é negativo. Então dá menos 12. E 3 com 4 também dá 12. Então o cosseno vai ser 0, né? Dentro do cosseno vai ter um argumento 0. Isso dá 1. Mas a gente já simplifica isso aí, a gente já arruma isso aí. E 3 vezes também cosseno de 2 vezes menos 6 dá menos 12. Mais 3 vezes 4, 12. Então, também dá 0. Então, isso sendo 1 e isso sendo 1, a gente vai ter que o nosso gradiente da função no ponto menos 6 e 4 vai ser 5. Beleza? E, além disso, ele pede, no item C, determina a taxa de variação em f no ponto P em direção ao vetor u. Na direção do vetor u. Então, me enganei aqui, né? Isso aqui é vetorial. Eu falei que não era a derivada direcional, eu já calculei como se fosse. Tá. Então a gente tem 2i mais 3j. Tá. E para a gente calcular a derivada direcional, o que a gente fazia? A gente multiplicava o vetor gradiente com o vetor unitário. Então, vou fazer isso aí. Derivada direcional no ponto menos 6 e 4. Eu geralmente não escrevo o ponto, que é só gastar folha, né? Mas para deixar explicado o que é no ponto, eu reescrevi. Tá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação vetorial aqui, né? 2i mais 3j vezes raiz de 3 sobre 2. O 2 está multiplicando, o meio está multiplicando as duas componentes, né? Na verdade é menos meio. Menos meio j, e é vetorial, tá? Então, como é que a gente faz essa multiplicação? A componente i vai multiplicar com a componente i, vai dar 1, né? Os i, então a gente vai multiplicar 2 com raiz de 3 sobre 2, a gente vai conseguir isso aqui, né? 2 vezes raiz de 3 sobre 2, aí vai ser i vezes i, dá 1, então é esse próprio número. E se a gente multiplicar essa primeira componente com a componente j, e com j dá 0, então a gente despreza isso. E se a gente fizer j com i, é a mesma coisa. Então a próxima componente vai ser menos por causa desse menos, 3 vezes meio. Beleza? E assim a gente consegue que a nossa derivada direcional de f no ponto vai ser, esse 2 concorda com esse 2, então vai ser raiz de 3 menos 3 sobre 2. Beleza? Tá. 24 minutos. Acho que vou parar o vídeo e vou fazer mais alguns. Então até daqui a pouco.